Fala, Gabeira! Olá, o podcast de hoje será um pouco mais rápido porque é uma semana bem apertada. O tema será ampliado num artigo que eu escrevo na sexta e estará disponível também na minha página. É o caso Marielle, mostrando como a elucidação do crime que levou a Marielle Franco e o Anderson Gomes abre uma janela bastante importante para balançar um pouco esse edifício viciado do Rio de Janeiro, em que polícia, políticos e milícia estão muito entrelaçados. Aliás, a própria elucidação do crime mostra isso, né? Os envolvidos são um deputado federal, um conselheiro do Tribunal de Contas e um chefe de polícia. Então, agora, o que nos leva a alguma esperança está também contido nos autos do próprio caso Marielle. A polícia levou o Rony Lessa a uma delação premiada e nessa delação premiada ele apresenta, além do caso Marielle, mais 6 outros crimes. E esses outros crimes são importantes para serem elucidados e vão mexer exatamente no mercado de mortes pagas no Rio de Janeiro, que é composto basicamente do jogo do bicho e das milícias. O Rony Lessa é um dos grandes matadores do Rio de Janeiro, ao lado do Adriano Nóbrega, aquele miliciano que foi morto na Bahia, que morreu na Bahia recentemente. Então, os dois são responsáveis por um grande número de crimes. E muitos dos crimes no Rio de Janeiro não foram elucidados. Agora, nós vemos por que também a Delegacia de Homicídios estava envolvida em toda essa trama. Crimes praticados por pessoas com muito dinheiro eram mal investigados de uma maneira que jamais se chegaria aos culpados. Agora, qual é o caminho para se fazer alguma coisa no Rio de Janeiro? Eu tenho visto e tenho escrito também, de vez em quando, no próprio artigo eu menciono, uma série sobre Nova York, chamada Nova York sobre a máfia. E lá também foi o FBI, uma força federal, que foi a Nova York e conseguiu desbaratar a máfia de Nova York. No Rio de Janeiro, a possibilidade de acontecer algo parecido, de uma ajuda federal, é necessária e está havendo. A Polícia Federal desvendou o caso Marielle e ela tem mais a fazer ainda por causa desse caso. Mas eu coloquei para o Raul Jungmann, que foi secretário de Segurança Pública durante o período do Temer, quais seriam as possibilidades do Estado brasileiro contribuir com o Rio e contribuir também com outros lugares que precisam de ajuda. E ele me disse que é muito difícil no Brasil a presença do governo federal no campo da segurança pública por algumas razões. Primeiro, não é previsto na Constituição o papel específico do governo federal na segurança pública. Segundo, as verbas são pequenas em relação às verbas destinadas aos estados, que fazem realmente o trabalho direto de segurança pública. Terceiro, os efetivos são muito pequenos também. Então, se nós queremos mudar essa situação, vai ser necessário repensar o papel do governo federal e a necessidade dele articular um trabalho em escala nacional para podermos realmente resolucionar, parcialmente talvez, a situação do Rio e contribuir com outros estados do Brasil. Mas por que a gente ia trazer isso agora, nesse momento da história, essa questão do governo federal? Se os constituintes não previram em 1988, por que prever agora? Por que voltar a tratar dessa questão e colocar a importância do governo nacional? É muito simples. Ou não é tão simples assim, mas aparece simples depois que nós chegarmos a essa visão. O crime é nacional. O crime organizado se nacionalizou e até se internacionalizou. Hoje você tem organizações do Sudeste que se espalharam pelo Nordeste e pelo Norte.
Claro, tem filiais, tem várias representações, mas elas trabalham em escala nacional e têm articulações internacionais. Então, como é que você vai combater um crime nacionalizado a partir de estados fragmentados? Você tem que ter também uma articulação nacional. Outro dado que eu acho importante, que simplifica também a questão, é que quando você pergunta, não é, numa pesquisa como a UQuest fez agora, o que pensam as pessoas, elas acham que o crime se expandiu nacionalmente também, que o crime está nacionalizado. Então, seria uma razão, acho eu, para o governo federal, depois dessa experiência relativamente vitoriosa no Rio, que pode ser mais vitoriosa ainda se for completado o trabalho, ele pensar numa forma de atuar nacionalmente de uma maneira a contribuir para que os estados resolvam esse problema e para que ele possa também avançar com a experiência de articulação nacional, oferecendo novas sugestões. Eu acho que isso aí é o que se pode depreender do caso Marielle, por isso que o artigo que eu escrevi chama que o caso abre uma janela para o futuro. E qual é, no meu entender, só para concluir essa janela para o futuro? É que os governos do período democrático, todos os governos democráticos, eles nunca tiveram uma política de segurança pública articulada. Parte por isso, não estava previsto, não era tarefa deles, eles nunca tiveram uma política de segurança pública articulada. A extrema-direita, através do Bolsonaro, propunha uma política de segurança. E, até hoje, a bancada da bala propõe uma política de segurança no Congresso. Mas quais são as características dessa política de segurança? Repressão e, de uma certa maneira, até um avanço sobre o Estado de Direito. Ela não tem futuro. Ela é muito difícil de ser aplicada no Brasil, apesar do êxito mais ou menos parcial, mas que existe até agora em El Salvador. É preciso uma política eficaz e democrática dentro do espaço do Estado de Direito. Isso nunca foi produzido no período da redemocratização. E o governo agora tem a possibilidade de chegar a essa novidade, porque o governo é muito acusado de não ter novidades. Pois bem, essa é uma possível novidade que poderia, de uma certa maneira, marcar historicamente a sua passagem.